Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula sobre automação industrial. E na videoaula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a função de login da IHM e da LS. Essa função, ela serve para salvar dados de um processo em um relatório, para que esses dados possam ser utilizados no futuro. Normalmente, essa função ela é utilizada pela equipe de manutenção, produção ou qualidade, as equipes que precisam ter um relatório para analisar dados de um processo, por exemplo. Mas quais dados que eu posso salvar? Então é qualquer tipo de dado, pessoal, que estiver sendo lido lá no CLP. Por exemplo, temperatura, pressão, vazão, nível, qualquer dado que seja importante gerar um relatório no futuro. A IHM ela salva esses dados e te entrega em uma tabela formatada com todos os dados aquisitados, mostrando a data, o horário e o conteúdo da aquisição. Posteriormente, aí você pode configurar a IHM para que ela envie esses dados para um pendrive ou por e-mail, ou até mesmo puxar os arquivos salvos da IHM no próprio XP Builder, que é o software de programação da IHM. Preparados? Então vamos para mais uma videoaula LS. Então, pessoal, a função login ela se divide basicamente em duas etapas. Na primeira etapa, a gente configura quando os dados serão armazenados na memória interna da IHM. Por exemplo, eu vou aquisitar os dados de 1 em 1 segundo, de 1 em 1 minuto, de 1 em 1 hora e assim por diante. Já na segunda etapa, nós vamos enviar esses dados para o pendrive ou para o e-mail. Lembrando sempre que nessa função de login é obrigatório o uso do pendrive. Mesmo que a opção de e-mail seja configurada, primeiramente a IHM salva os arquivos do pendrive para que não haja uma perda desses arquivos, para posteriormente enviar os dados por e-mail. Depois que os dados são salvos no pendrive e estão bem seguros, a IHM automaticamente limpa a sua memória interna para continuar realizando as aquisições de dados. Assim ela fica num ciclo contínuo até que alguém vá lá e interrompa a função de login. Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo de como vai ficar a nossa tabela com a função login. Então os dados aquisitados na tabela, eles vão ficar divididos aqui, pessoal, em colunas. Então veja que eu tenho várias colunas aqui, velocidade média da máquina, hora total da máquina trabalhando, total de metros produzidos da máquina, era uma máquina de tecido, e a senha do usuário que estava logado. Então a gente tem alguns conteúdos que foram salvos para que a gente consiga fazer um relatório aí futuramente. Então, cada vez que eu salvo, pessoal, dentro da memória interna de IHM, ele cria uma linha. Então, toda vez que a gente fizer um log, uma aquisição, a gente vai criar uma linha. Fez a outra aquisição, ele vai criar outra linha e assim por diante. Então, a primeira linha, a gente consegue ver aqui, que foi criada às 18 horas, 44 minutos e 59 segundos. Uma hora depois, 19 horas, 44 minutos e 58 segundos, foi salvo a segunda linha. Então, a gente consegue ver a alteração dos valores que fica em ordem aqui na nossa tabela. Então, só para a gente ter uma noção do que a gente vai ter depois que a gente terminar esse tutorial. É uma tabela de um arquivo .csv que a gente abre no Excel. Certo, pessoal? Então, como que a gente faz isso? Vamos configurar a função de login aqui no XP Builder, então. A gente vai clicar duas vezes na função login. Ele vai abrir uma tabela para a gente de login, mostrando que a gente consegue fazer aí até 32 funções de login. Clicando aqui na primeira linha duas vezes, pessoal, a gente abre a janela de configuração do login. Nessa primeira aba de configuração do login, ele pede aqui para a gente, pessoal, a primeira memória que vai conter o conteúdo que a gente deseja salvar. Nesse caso, a gente vai colocar D2000 aqui como exemplo, pode ser qualquer memória, tá, pessoal? D2000. E a gente vai colocar aqui na parte de baixo quantas memórias a gente quer salvar a partir da D2000. Nesse caso, a gente vai salvar 6 memórias. Da D2000 até a D2005. Só que lá no CLP, o conteúdo, normalmente, que a gente deseja salvar, ele está espalhado em várias memórias aleatórias lá dentro do CLP. Então, antes de eu realizar o login, lá no programa do CLP, eu preciso organizar esses dados em sequência. Porque vejo aqui, a gente salva da D2000 até a 2005. Eu não posso salvar em memórias salteadas, tem que ser memórias em sequência. Então, tem um outro slide mostrando para a gente aqui, pessoal, como seria isso. Então, apenas um move, tá, pessoal, do valor. Por exemplo, lá, vamos imaginar que na minha D0 eu tenho um valor de temperatura que eu desejo salvar. Eu movo esse valor
da D0 aqui para D2000. Se na D30, por exemplo, eu tenho um valor de pressão para eu salvar, por exemplo, eu vou mover da D30 para D2001, da D31 para 2002. Note que na segunda coluna aqui a gente deixou em sequência da D2000 até a 2005, para que a função de log possa salvar. Isso, pessoal, pensando em dados que são comportados em apenas uma word. Se você estiver trabalhando com dados reais ou double words, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mover de duas em duas. Por exemplo, se a gente estivesse usando números reais e quisesse salvar esse conteúdo em números reais. Então, eu usaria a função R na frente do move, rmove, de números reais, movendo a D0 para D2000. A D28 para D2002. Percebam que eu pulei de duas em duas. Por quê? Porque quando o dado é real, ele ocupa duas words. Nesse caso, ele está ocupando a D0 e a D1. A gente está movendo para D2000 e 2001. A D28 e 29 para D2000 e 2002. 2002 e 2003. A D2014 e 214 e 215, a gente está movendo para D2010 e 2011. Então, se for de duas em duas, a gente vai utilizar da D2000 até a 2011. E lá no log, pessoal, a gente precisa colocar se a gente vai fazer uma aquisição de dados de 16 bits, de word simples, ou de 32 bits utilizando duas words, certo? Então essa é a primeira aba de configuração, a memória de início aqui da nossa aquisição. Na segunda aba, pessoal, é a condição para que a gente faça uma aquisição para a memória interna DHM. Quando a gente vai fazer essa aquisição? Então, a gente vai fazer essa aquisição, a gente vai marcar aqui device bit. Existem vários tipos que a gente pode fazer aqui de aquisições, a gente vai utilizar a mais simples, certo? Eu vou colocar aqui uma memória de bit qualquer, por exemplo, M0. Essa M0, pessoal, é uma memória de bit interna lá do CLP. Por que eu coloquei M0? Porque eu posso trabalhar com essa M0 lá na lógica do CLP. Eu posso fazer essa M0 acionar, por exemplo, quando apertar um botão, através de uma condição, ou de 1 em 1 segundo, de 1 em 1 minuto, de 1 em 1 hora e assim por diante. Então, dependendo da lógica que eu fizer lá no meu CLP, toda vez que essa M0 der uma borda de subida, pessoal, a gente tem a aquisição do dado, certo? Então, o que seria essa aquisição do dado? Essa aquisição do dado é referente a uma linha de aquisição, igual a gente viu na tabela lá. Então, uma linha vai ser salva toda vez que essa memória M0 for para 1. E esses dados vão ser salvos, pessoal, dessa linha, na memória interna DHM. Então, a gente vai salvando várias vezes na memória interna, para depois de um período, a gente transferir esses dados da memória interna para um pendrive. Como que eu faço para fazer essa transferência da memória interna para o pendrive? Então, é aqui nessa terceira aba, pessoal. A gente vai selecionar aqui o USB Memory, que é o nosso pendrive, certo? Então, lembrando que o pendrive é obrigatório para fazer a função de login. Mesmo que eu vá mandar meus dados por e-mail, que eu vá enviar esses dados por e-mail, eu preciso que esteja um pendrive atrás da IHM conectado, porque primeiramente a IHM ela salva os valores em um pendrive para posteriormente enviar o e-mail. Certo? Então a gente vai marcar essa opção aqui de backup device e vamos colocar um outro bit aqui, para quando esse bit for para 1, ela descarregar tudo que ela salvou na memória interna para dentro do pendrive. Então a gente vai colocar na sequência aqui M1, eu posso escolher essa M1 como um botão na IHM para que eu faça essa transferência automática, eu posso colocar esse M1, por exemplo, aqui pessoal, na função de agenda da IHM, certo? Ela tem uma função de agenda onde a gente consegue acionar essa M1 num certo período do dia, da semana, do ano. Por exemplo, todo dia às 18 horas essa M1 pode ligar. Quando ela ligar na borda de subida dela já é feita a transferência para dentro do pendrive. E toda vez que ele transfere para dentro do pendrive, pessoal, ele retorna um status para você dizendo, ok, eu consegui fazer a transferência para dentro do pendrive. Então a gente precisa colocar uma memória aqui também de status. Como é só uma visualização, se foi transferido ou não, a gente não precisa colocar uma memória interna do CLP. Vamos colocar uma memória interna da IHM, uma memória de bit HX0, certo? Então, toda vez que transferir e ocorrer tudo bem com a transferência para dentro do pendrive, esse HX0 vai retornar para nós o status de 1, né? Dizendo que foi transferido. Então, eu preciso, pessoal, só resetar essa HX0 de alguma maneira, ou através de um script, através de um botão, mas eu preciso resetar, porque essa função ela só liga HX0, mas não desliga. Então, se eu fosse fazer uma próxima aquisição para o pendrive,
e a HXR já estiver ligado, né, estiver ligado, a gente não vai conseguir ver o status. Mas quando a gente fizer isso na prática vai ficar mais fácil de entender. Se eu quiser mandar o e-mail, pessoal, eu preciso marcar a opção aqui do lado para mandar e-mail, tá? Nesse caso, essa opção a gente vai deixar marcado, mas no final do vídeo a gente vai fazer a configuração aí do servidor de e-mail. A IHM ela possui um servidor de e-mail interno que permite que os e-mails sejam enviados através do servidor SMTP. Aqui, pessoal, nesse botão do lado, a gente vai clicar e é aqui que a gente faz a configuração da formatação da nossa tabela. Então, a gente tem 6 colunas aqui, pessoal, porque a gente tem 6 valores, certo? Da 0 aqui, né, de 2000 até 2005, a gente tem 6 valores. Então, na primeira coluna, que a gente viu lá que ele mostra a data, a gente vai colocar aqui o mais usual, que é dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. E aqui na primeira coluna, pessoal, a gente vai colocar um título, né? Para que a gente consiga verificar lá na tabela, bem organizado por títulos cada coluna. Então aqui a gente pode colocar temperatura, por exemplo, é só um exemplo, em graus Celsius. A gente pode colocar vazão em metros cúbicos. Podemos colocar aqui, por exemplo, pressão em bar. Aqui, pessoal, eu vou preencher só como teste para a gente ver que vai aparecer lá na tabela depois. Então, a gente tem o título para cada coluna da formatação da nossa tabela. Na parte de baixo aqui, pessoal, eu vou escolher o tipo de dado que eu estou fazendo a aquisição. Lembra que se a gente estivesse fazendo aquisição, por exemplo, de um dado real, a gente colocaria float aqui. No nosso caso, a gente vai deixar com sinal e decimal mesmo, tá? A quantidade de casas que eu desejo que apareça lá na nossa tabela, então até 5 casas ele mostra. Se tiver menos não tem problema, pessoal. Se tiver mais vai ter problema, então você coloca o máximo de casas que você necessita lá mostrar na tabela, e na parte de baixo quantas casas decimais, né, depois da vírgula a gente vai ter. Então a gente faz toda essa configuração aqui na tabela. Terminou a configuração, pessoal, a gente pode fechar essa janela. A gente tem uma segunda configuração aqui, pessoal, na parte de baixo dessa aba, que é para se a gente deseja colocar um nome na nossa tabela. Se a gente não marcar essa opção, não tem problema nenhum. O sistema vai nomear com o nome padrão, que é a data lá e o horário. Se a gente preferir colocar um nome na nossa tabela, eu posso marcar essa opção e inserir uma memória de Word, onde a gente vai escrever uma string e mover essa string para essa Word para que apareça o nome do nosso arquivo. Por exemplo, vou colocar aqui a D0 com 10 bytes. O que significa isso, pessoal? Que eu consigo escrever um nome no nosso arquivo de até 10 caracteres. Então, a cada 2 caracteres, eu consigo colocar ele em uma Word. Então, como eu tenho 10 caracteres, a gente vai pegar até a D4, da D0 até D4. Vamos ter que utilizar 5 Words para escrever esse nome. Como que eu faria isso lá no CLP, pessoal? Se eu desejasse escrever esse nome lá na programação e ladder do CLP. Então, no CLP, seria desse modo aqui, pessoal. A gente moveria, certo, a string. Para mover string, eu preciso utilizar o cifrão na frente. Então, é cifrão move. A string, né, no caso aqui, máquina 1. Máquina 1 tem 9 letras, então eu consigo escrever lá, até 9 letras eu consigo, entre aspas simples, tá? Movendo para D0. Consequentemente, o sistema já vai utilizar as memórias D0, D1, D2, D3 e D4. Aí 5 words para escrever 2 caracteres em cada word, certo? Aqui tem um espaço, o espaço também é considerado caractere. Certo, pessoal? Então aqui sairia o nome do nosso arquivo como máquina 1. Voltando aqui, pessoal, na última aba eu tenho a quantidade de logs, os 32 logs que eu posso fazer, dividindo a memória interna de HM. Então ele deixou aqui 8.192 bytes para cada aquisição de dados, para cada log. No caso, a gente está usando um login só. O que eu posso fazer? Eu posso somar esses 8.192 dos 32 logins e colocar tudo aqui. Por quê? Porque eu estou usando um login só, não preciso disponibilizar espaços para os outros logs e eu coloco aqui. Aqui como exemplo, pessoal, a gente vai colocar
60 mil. Então eu disponibilizei 60 mil bytes, certo? Para fazer a aquisição da memória interna. Aonde é a aquisição da memória interna? Então voltando aqui ó, na Login Condition, na aba Login Condition, eu tenho a M0. Toda vez que esse M0 for para 1, ele salva na memória interna. Então, toda vez que eu apertar M1 ou M0 for apertado, desculpe, M0, pessoal, for apertada, ele salva na memória interna e vai preenchendo essa quantidade de memória aqui. Quantos arquivos eu consigo salvar? Quantos dados eu consigo salvar? Isso vai depender da quantidade, pessoal, de dados que você disponibilizou para salvar. Ali a gente tem só 6 words, certo? Mas se você salvar mais, ele vai encher a memória mais rápido, certo? Então, toda vez que eu apertar M1, eu salvo no pendrive e apago e libero esses 60 mil bytes de novo para salvar novamente. Então, isso fica num ciclo até que seja interrompido a função de log, certo? Como exemplo aqui, a gente vai deixar 60 mil. Vamos clicar em aplicar, ok, e a nossa primeira linha de login está pronta, a função de login já está pronta, pessoal. O que a gente precisa fazer agora? Configurar o servidor de e-mail para que o e-mail seja enviado após ele salvar no pendrive. Então vamos lá. Então, pessoal, para configurar o servidor de e-mail, a gente vai clicar em Common, Project Property Settings, certo? Ou podemos clicar aqui direto, pessoal, em XGT-PNU Settings. Aí a gente vai clicar aqui na aba Auxiliar Settings e vamos marcar a função Use Email Function, certo? Eu já configurei o e-mail aqui, eu vou mostrar passo a passo como eu fiz isso, tá, pessoal? Eu vou clicar no botão de Server Setting. A gente vai ter duas abas aqui, a de e-mail e e-mail server, tá? Vou começar pela segunda aba aqui. O que eu vou configurar na segunda aba? Primeiro de tudo, pessoal, o servidor de SMTP, que é o servidor que faz envio de e-mail. Então você vai ter que ver lá qual que é a sua conta de e-mail e configurar. Nesse caso aqui a gente vai usar uma conta do Gmail mesmo. Então a configuração é smtp.gmail.com. Na parte de baixo, a gente vai configurar a porta desse servidor, que é a 587. Ah, como é que eu sei disso? Procurando no Google, o pessoal lá ele vai mostrar para vocês qual que é a configuração do teu servidor e-mail, ou o pessoal da TI da empresa também vai saber. Nós vamos marcar, porque o servidor do Google precisa que use essa parte de autenticação, SSL/TLS, e vou marcar essa opção aqui também para validar o certificado do servidor. Aqui, pessoal, é importantíssimo, você vai colocar o seu e-mail com a senha do seu e-mail, certo? Porque a HM, teoricamente, ela acessa seu e-mail para poder enviar os dados, certo? Como se fosse configurado aí no smartphone, por exemplo. Então, eu coloquei o e-mail, similarautomação@gmail.com, e coloquei a senha do e-mail aqui já, certo, pessoal? Então, essa é a configuração do servidor de envio de e-mail. E aqui, na primeira aba, pessoal, a gente vai configurar para quem a gente quer enviar os e-mails. Por exemplo, eu coloquei aqui de similarautomação@gmail, do mesmo e-mail, né, que foi configurado lá, pro meu e-mail aqui da LS Brasil, certo? andré.esprada@lsbrasil.com.br. A gente pode colocar cópias, né, e-mails de cópias ocultas, e também o título do nosso e-mail, que nesse caso aqui que eu coloquei videoaula login, certo? Escrevi videoaula login aqui. Então está configurado o nosso servidor de e-mail. Bem fácil de configurar. Clicamos em OK novamente. Já está configurado o servidor de e-mail e já é para funcionar o nosso envio de e-mail. Certo, pessoal? Então aqui, pessoal, eu preparei uma tela de HM para que a gente possa testar na prática o que a gente desenvolveu. Então eu coloquei aqui manualmente, pessoal, um botão para ser a nossa M0. Quem é M0? É a memória que, quando ligada, salva os valores que estão contidos lá nas memórias de 2000 até 2005 numa linha da nossa planilha. Então, ele vai salvar isso na memória interna de HM. Então, toda vez que M0 der uma borda de subida, certo? Os valores que estão na D0 até na D2000, desculpe, até 2005, serão salvas na memória interna de HM. A M1, pessoal, é a memória responsável por mandar esses dados aquisitados que estão lá contidos na memória interna para o pendrive e em seguida o e-mail, certo? Então toda vez que eu apertar a M1, ele vai enviar os dados por e-mail e no pendrive. Aqui vai ser manual, estou apertando na mão, né? Apertando aqui com o mouse. No caso, a gente poderia colocar uma configuração, né, lá no CLP, uma lógica para que esse M1 fosse apertado automaticamente ou mesmo usando a agenda da IHM para que em um certo horário, por exemplo, fique aquisitando dados, né, o dia inteiro e lá, pelas 18 horas, por exemplo, eu posso enviar esses dados para o pendrive por e-mail para tirar um relatório diário. Embaixo aqui eu coloquei
um texto input para a gente entrar com o nome do arquivo. Então eu vou digitar o nome aqui, é esse nome que ele vai salvar a nossa planilha. Aqui a gente tem a lâmpada para dizer que os arquivos foram salvos no pendrive, um reset dessa lâmpada, e aqui numerics inputs para D2000, 2001 e 2002, a 2003, 2004, 2005 eu não coloquei aqui, pessoal, só para ficar mais rápido o preenchimento. Eles vão ser com 0 na nossa planilha, mas aqui a gente consegue colocar valores na nossa memória. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou abrir o XP Manager, certo? Vou selecionar aqui a IHM, que eu já transferi toda essa programação para a IHM, já coloquei também o pendrive na parte traseira da IHM, e aqui a gente tem a tela da nossa IHM. Então, a gente vai preencher aqui alguns valores para aparecer na nossa tabela. Coloquei alguns valores aleatórios aqui para aparecer valores na nossa tabela. E a gente vai colocar um nome para o nosso arquivo. Vou digitar teste mesmo, pessoal. Só para a gente ter um nome no arquivo. E vou apertar M0. Então, quando eu apertar M0, o que a gente vai fazer? A gente vai salvar todo o conteúdo dos valores que estão da memória D2000 até a memória D2005 na memória interna da IHM. Então, ela salvou uma linha agora nesse momento na memória interna. Isso vai acontecer várias vezes durante o dia. Tá? Eu apertei 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Isso pode ser feito uma lógica lá no CLP para que ele fique automático esse M0, fazendo a coleta de dados quando necessita, né? Quando você necessitar. Então, aí, pessoal, depois que eu fiz essa aquisição de dados na memória interna, o que a gente vai fazer? A gente tem que apertar o M1. Para quê? Para chegar num período do dia, por exemplo, às 18 horas, e ele salvar lá dentro do pendrive e mandar o e-mail. Então eu vou apertar uma vez, certo, pessoal? Nesse momento ele já salvou dentro do pendrive, tá? A nossa planilha, e já acendeu aqui, pessoal, o LED dizendo que já foi salvo. Veja que é bem rápido mesmo. Eu posso resetar esse LED aqui, e a gente já vai ter a planilha sendo salva lá dentro do pendrive. Se eu puxar o pendrive e colocar no computador, eu já vou ver essa planilha salva. Ele é bem rápido mesmo. E ele também já enviou o e-mail. Então, já vai chegar o e-mail aqui para a gente com essa planilha em anexo. Quais os valores que vão estar nessa planilha, pessoal? Os valores que a gente colocou aqui, na D2000 até 2002. Ó, pessoal, chegou o e-mail aqui. Eu vou abrir esse e-mail. Vou minimizar aqui. Ó, ele chega dessa maneira. De similarautomação@gmail.com, né? Videoaula login, que é o nome, né, que a gente colocou no título do e-mail, para André Esprada, que foi o e-mail que a gente colocou como destinatário. Aí a gente tem aqui a planilha em anexo e algumas informações aqui embaixo, pessoal. Eu vou clicar aqui para abrir a planilha, certo? Ele vai abrir no Excel, porque é um ponto .csv, e aqui está o login, os 5 logins que a gente fez, pessoal. Ó, percebam que aqui a gente tem todo o nosso conteúdo dividido por colunas, certo? Então, onde a gente colocou o nome, ficou lá temperatura, vazão e pressão. Onde a gente não colocou, ficou o teste 3, teste 4 e teste 5. Tá? Aqui a gente tem cada linha com a data certinho. Aqui não aparece os segundos, mas eu posso formatar a célula do Excel para que eles apareçam também. Percebam que os valores que a gente digitou, primeira linha de login foi feita às 15 horas 29 minutos e 31 segundos, a segunda 15 horas 29 minutos e 35 segundos, e assim por diante, pessoal, com os valores. Então, se esses valores fossem se alterando conforme você fosse fazendo aquisições, você ia ver os valores alterados aqui também. A gente fez 5 logins, a gente tem 5 valores. Certo, pessoal? Se eu fizer um novo login, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai sobrescrever a planilha que já está salva no pendrive. Por quê? Porque vai ter o mesmo nome. Se você não trocar o nome, por exemplo, aqui, não trocar o nome, pessoal, aquisitar mais alguns dados aqui, por exemplo, e eu vou clicar em M1 aqui, o que vai acontecer? Ele vai salvar novamente, 3 vezes, eu cliquei, ele vai salvar uma nova planilha em cima daquela planilha, pessoal. Tá? Vou fechar essa daqui. Não vou salvar aqui. Tá? Então ele vai salvar, pessoal, uma planilha. Ó, o e-mail chegou aqui novamente, vamos abrir esse segundo e-mail. A gente vai ter 3 aquisições.
Só que aquela, ó, 3 aquisições que a gente acabou de fazer, pessoal, só que ele salvou em cima daquela planilha que já estava salva no pendrive. Se eu quisesse anexar os dados, pessoal, na mesma planilha, por exemplo, ter uma planilha só com o nome teste e esses 3 dados aqui eu quisesse que saíssem embaixo daqueles outros 5 dados, para não sobrescrever a planilha, como é que eu faço? É bem simples, pessoal. A gente pode voltar aqui no log, certo? E marcar essa opção aqui, ó, pessoal. Marcando essa opção aqui, o que acontece? A gente vai anexar novos valores na mesma planilha. Então eu vou ter sempre uma planilha só que com todos os valores requisitados de todos os momentos que eu apertei a M1. Eu posso também, pessoal, baixar o arquivo .csv diretamente aqui do software do XP Builder. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, pessoal, nesse botãozinho aqui, ó, com a flechinha vermelha, Upload, certo? Vou clicar aqui e vou clicar em Backup Data. Marco o Backup Data, ele faz um backup do que está dentro do pendrive da EHM. No caso, apareceu apenas login para nós, que foi o que a gente salvou dentro da memória USB. Então, eu clico aqui, até ele achar aqui, ó, pessoal, aqui a gente tem a USB, que é o pendrive, dentro tem uma pasta chamada login, e dentro dessa pasta a gente tem um arquivo chamado teste.csv. É só marcar essa opção aqui e clicar em Upload, pessoal. Ele já faz o upload, certo? Eu vou clicar aqui, vou na área de trabalho lá, que foi onde eu salvei. Dentro da pasta teste1, eu tenho o arquivo aqui, ó, que eu acabei de puxar, que é o nosso próprio arquivo que a gente salvou com as 3 aquisições, certo? Esse foi o último arquivo salvo. Então eu consigo fazer o download através aqui do upload do programa do XP Builder. Certo, pessoal? Espero que as explicações tenham ficado claras. A gente tem a apostila também para auxiliar na videoaula. É só baixar lá no site da LS Brasil. Fique com Deus e até a próxima videoaula.